Começar a gravar aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Juliana, eu sou da equipe do marketing da editora Blucher, e vou passar uns pequenos avisos agora. E para nós é uma honra estar com vocês no lançamento do livro A Crise da Masculinidade, de Francis Dupuy-Derry. No evento, o autor irá dialogar com o tradutor do livro, o Paulo Victor Bezerra. Todas as informações sobre onde comprar o livro e o desconto especial estão abaixo no vídeo, no box de informações. O evento ele será com tradução simultânea em português e francês por Clarifé, e vocês poderão comentar ao vivo e mandar suas perguntas aqui no chat do Zoom, que elas serão respondidas ao final do evento. Para ativar a tradução simultânea, vocês devem clicar no globinho localizado na barra inferior do Zoom e selecionar o canal do idioma de sua preferência. Agora, eu passo a palavra para o Paulo, que dará início ao evento, e desejo todos uma ótima noite. Muito obrigado, Juliana. Certo, gente. Então, estou no canal certo? Provavelmente sim. Sim, obrigado, Clary. Bom, gente, agradeço a presença de todos e de todas, especialmente ao Francis, né, por estar conosco aqui essa noite e, primeiramente, por ter escrito essa obra, né, por ter se incomodado com o tema e feito disso essa obra que agora está disponível aqui também em português, né. Bom, eu vou, acho que antes de tudo, né, queria agradecer todos os que diretamente participaram dessa tradução e um pouco da produção também do livro lá com o Francis, né. O livro é um processo bastante complexo, né, passa por vários estágios e são necessários muitos profissionais para fazer acontecer e para a gente poder disponibilizar isso para todos, né? E aí gostaria então de não esquecer de nenhum, né? Bom, primeiramente o Francis, né? Como já disse, acho que com relação ao livro em português também, é o professor Frederico de Assis Cardoso e a professora Marina Alves Amorim, que fizeram o prefácio, então fazendo uma ponte, né, entre essas ideias que o Francis traz que de certa maneira abrangem também a realidade brasileira, mas eles fazem uma ponte diretamente sobre a questão de como isso aparece no nosso contexto, né? Bom, a Raquel ou Rachel Bedar e a Anne Minger-Laurin, que são as editoras do Francis lá no Quebec, né? A Julie Finidori e a Ella Scher, que fizeram a ponte, né? Como agentes literários, fizeram a ponte entre a editora de lá e a editora daqui. A todos da editora Blucher, né? Ao conselho editorial, então ao André Costa e Silva, Cecília Consolo, de João de Moraes, o Jarbas Nascimento, Luiz Cortez, o Marco Aurélio Cremasco e o Rogério Linar, ao Jonatas Eliakim, que é um dos editores da Blucher e que me guiou durante todo esse processo, né? Acho que ao Francis também, tudo que era necessário ser feito, enfim, foi uma das portas de entradas aí na editora, né? A Luana Negrais também, que participou de todo esse processo, a Fernanda Leal, lá do administrativo, a Aline Fernandes, dos contratos, a Karen de Cusono, do texto, né, que fez aliás, Dai Cusono, que fez toda a produção do texto, a preparação do texto, né, o Guilherme Henrique, que faz a diagramação, que fez a diagramação do livro, o Maurício Katayama, que fez a revisão do texto, e especialmente ao Leandro Cunha, né, pela capa e por ter encontrado essa capa, né, que a gente tem isso também, né, de um livro não pode ser julgado pela capa, esse talvez possa, né, eu acho que o desenho da capa consegue expressar muito bem qual que é o labirinto ali que o Francis aponta e tudo, acho que ele foi muito feliz quando, olá, então, um espelho, enfim, surreal, né, um espelho surrealista,
É... Então, o Leandro Cunha pela capa, a Sabrina Encerra, que tem guiado todo esse processo aqui da divulgação, né, de todo esse processo, juntamente com a Eline Angeli, com a Juliana, que está aqui conosco, né, e com o Wendel Matheus também, que fez a parte gráfica, né. Enfim, todas essas pessoas são diretamente responsáveis, né, por essa versão em português do livro, né. É claro que a gente precisava, primeiro de tudo, das palavras do Francis, né? Mas imagine só quantas pessoas indiretamente também não trabalharam e não são importantes para esse tipo de coisa. E no nosso caso aqui, né, falando bem claramente, né, para que esse tipo de discurso possa circular, né, para que esse tipo de discurso de ideias e de ideais, né, por que não também dizer, possa circular por aqui, né, possa ser acessível para nós em língua portuguesa. Bom, feitos os agradecimentos, então, fazer uma breve fala, um breve prefácio, assim, do que eu acho do livro, mais ou menos como é que o leitor vai encontrar, um pouco do processo, né, de como eu cheguei lá a traduzi-lo, e depois passo a palavra para o Francis para dizer bastante do conteúdo do livro, enfim, e talvez colocar as questões, né, ou tirar algumas questões depois de quem está nos assistindo aí. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que esse livro é uma referência da área, né, e de que ele vai compor as melhores bibliotecas, né, nossas bibliotecas universitárias, que são bibliotecas públicas, né, e talvez também, por que não, as bibliotecas individuais, né, então de pessoas de pesquisadores ou de pessoas que têm alguma sensibilidade para esses temas humanos, né. Eu sou psicanalista, psicólogo, psicanalista, tive uma carreira acadêmica também, né, como professor de psicologia e psicanálise, e cheguei a esse livro, cheguei ao livro do Francis, né, quando eu estava me preparando para para fazer uma live, né, estava naquela época da pandemia, né, para fazer uma live sobre saúde mental masculina especificamente, né? A gente tem lá no mês de novembro a mês da saúde do homem e como psicólogo, psicanalista, né, ia falar sobre a saúde mental masculina. E procurava, né, justamente os dados brutos sobre essa os dados estatísticos, né, ou até históricos mesmo, sobre essa noção de masculinidade em crise, né? Então, pegando pela identidade masculina como uma questão, como alguma coisa que, por vezes, causa sofrimento aos homens, né? E buscando alguns dados brutos, né, e históricos sobre essa noção de masculinidade em crise, desde quando ela vinha e tudo mais. E aí encontro o livro do Francis, assim, logo vou procurar também, encontro algumas falas dele já sobre esse livro, né? Enfim, uma das formas clichê como alguns homens se expressam, ou como alguns homens expressam os seus mal-estares, né? Seria através dessa noção de crise do masculino, de crise de uma identidade masculina. Sem dúvida, é um sofrimento, como a gente chama de bode expiatório, né? Scapegoat, né? Não sei se tem em francês alguma coisa para isso, mas deve ter, acredito que sim. Um bode expiatório para os mal-estares, né? Um sofrimento cujo bode expiatório acaba sendo o par oposto, né? E aí essa ideia de par oposto, né? É muito curiosa aí, eu acho que funciona de certa maneira. É um par, então forma um par, mas é tomado como oposto e é tomado como divergente, como por vezes aí um problema, né? Numa lógica bastante simplista, né? Uma lógica em que, enfim, que esse homem que se vê enfraquecido, ele acaba colocando essa culpa então numa mulher que estaria fortalecida, né? Nesse par oposto, no outro lado. Então o problema do sentir-se enfraquecido por ele é que a mulher estaria se sentindo, ou que a mulher estaria dominando, né? A mulher estaria fortalecida. Bom, essa lógica, eu acho que ela poderia ser um problema só dos sujeitos que assim se expressam, né? Ela poderia ser um problema só para os psicólogos e psicanalistas que atendem esses homens, esses sujeitos, não fosse o fato de que os homens, né, na sociedade são os dominantes, né, e são os dominadores por vezes, né, não só ainda são os dominantes, mas por vezes também são os dominadores. Então isso, acho que alça esse problema e essa questão a outro plano, né, não mais o plano do consultório individual, mas é o plano social mesmo, né, o plano
da circulação dos discursos em outros espaços, né? Amplamente pensando, né? Bom, e também, né, isso poderia permanecer um problema mais pontual, mais, né, do sofrimento masculino, se esses homens também, como a gente muito bem vê no livro do Francis, se esses homens também, esses homens em crise, né, ou supostamente em crise, não se organizassem e tentassem barrar ou tentassem atacar, de certa maneira, as políticas progressistas, as políticas emancipadoras das mulheres, né? Então, acho que como o livro do Francis muito bem coloca, o problema social da crise da masculinidade, de um sujeito que se vê, um homem que se vê em crise, é que ele acaba se organizando e atacando a política de emancipação das mulheres, acaba atacando e acaba fazendo um antifeminismo, né? Como ele bem coloca. Então, inicialmente, eu não conhecia essa ideia, esse conceito, né? Mas conforme a gente vai lendo o livro, ele vai fazendo muito sentido e ele vai colocando para a gente como é que o problema é justamente esse, né? Não é só uma questão de ser uma falácia, acho que isso o Francis coloca muito bem também, né? Não é só uma ilusão, não é só um discurso que não tem lastro, né? Um discurso que não para em pé, um discurso que na prática, quando a gente vai olhar os dados brutos, quando a gente vai olhar a sociedade que a gente ainda vive, né? Não é isso que a gente encontra, né? Não é um homem em crise, assim, não é um homem em crise, nesse sentido que não, a dominação masculina não está em crise, infelizmente, podemos dizer, talvez, né? Mas não está em crise, muito pelo contrário. E esses são discursos, e eles vão criando mecanismos para se fortalecerem, criando mecanismos para barrarem o progresso da sociedade, podemos dizer, as pautas progressistas, e barrarem, de alguma forma, o nosso ideal de uma sociedade igualitária, né, de chegarmos, então, em um ponto em que essas discussões nem façam mais sentido, mas ainda faz de alguma forma, né? Então, o problema deixa de ser uma questão, né, para um psicanalista, podemos dizer assim, um psicanalista tradutor cidadão, já fazia alguns trabalhos de tradução mais específicos da área da psicanálise, né, já vinha me embrenhando por esse meio, assim, mas aí quando me deparo com as ideias do Francis enfim, junto com o sofrimento dos homens ali no consultório, né, isso deixa de ser um problema para um psicanalista, tradutor e cidadão, e passa a ser um problema para o cidadão, psicanalista e tradutor, né? Então, como um cidadão, podendo ter essa possibilidade, podendo ter essa habilidade, né, por que não fazer com que esse discurso circule, né? Fazer com que, do mesmo jeito que circula o discurso antifeminista, né? Fazer com que exista também circulando o discurso antifeminista, né? Um discurso que esclareça, um discurso que traga à luz os dados, que traga à luz a história, né? E que possa ser consultado aí, que possa estar à mão das pessoas que enfim, por vezes se embrenhariam nesse discurso, por vezes se perderiam nisso, e pode falar, opa, peraí, acho que tem algo aí no meio que eu não tinha pensado antes e que já estão mostrando, né? Enfim, como o livro do Francis mostra, né, essa questão ela é muito atual, né? Acho que não lembro se eu escrevi para o Francis uma coisa assim, mas um dos gatilhos também, né, que disparou a ideia de não tenho que realmente usar isso para usar o tempo, usar isso para traduzir esse livro, fazer uma certa militância, podemos dizer assim, né? Foi quando a gente teve uma figura aí, acho que o pessoal vai se recordar, né? Se o Francis talvez não saiba, mas o nosso presidente atual, né? Como eu sempre gosto de dizer, presidente, entre aspas, quando ele diz que teve o primeiro filho, teve o segundo filho, teve o terceiro filho, acho que até o quarto, alguma coisa assim, e no quinto, que é uma filha, né, uma menina, ele fraquejou e veio uma menina. Então ele usa essa expressão fraquejei, né? E ele diz isso em público, claro, uma parte faz ali uma polêmica e outra parte diz, mas o que esse cara está dizendo? Enfim, infelizmente, ele representa, né? Infelizmente, ele é um representante
desse discurso antifeminista, desse discurso que, enfim, está desmontando todos os avanços que a gente teve nos últimos anos, né? Vem desmontando muitas das políticas progressistas que a gente tinha mesmo, vem desmontando. Então, esse sujeito como um representante da sociedade em que eu vivo, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Enfim, o que eu posso fazer para até para sentir que estou fazendo algo, até para sentir que, enfim, estou na luta, né? Enfim, de alguma forma estou fazendo a minha parte, podia ser também, né? E aí, cada um com a habilidade que tem, né? Como até tinha dito para o Francis no primeiro e-mail que mandei para ele, né? Que a caneta, uma música do Van Morrison, né? A caneta, às vezes, vale mais do que a espada, né? Então, viver pela caneta, às vezes, é uma forma de arma também, né? Enfim, uma forma de luta também, pode ser uma forma de luta social, né? Enfim, ele, nesse livro, né, ele mostra que a questão é bastante atual, e ele vem compilando, fazendo um compilado histórico, né, e um compilado bibliográfico, né, e aí é que eu acho bonito e que vai servir para todo mundo também, né, ele faz um compilado de todos os discursos possíveis sobre esse tema, né, então, alguns discursos críticos, né, que não são tão numerosos assim, mas ele traz também um compilado de todos os discursos que defendem essa tese de que existe, de fato, uma masculinidade em crise, né? E ele vai trazendo isso e mostrando para a gente como é que não é uma questão superficial, como não é uma questão passageira e como não é uma questão, claro, assola o nosso tempo, assola as partes da sociedade, ou os diferentes contextos, mas sem dúvida também já assolou já assolou por outros tempos, né? Já assolava antes e hoje tem uma cara mais ou menos específica, né? Então, muito pelo contrário, ele mostra o quanto é um tema necessário, né? De ser debatido e tudo mais. Bom, além disso, né? Acho que isso pesa também, pesou, pelo menos para mim, na hora de ler, gostei na escolha da obra. Ele escreve muito bem, né? O Francis escreve muito bem. O bom leitor aqui vai encontrar uma leitura fluida, uma leitura clara, né? Um raciocínio transparente, ele vem trazendo ali o raciocínio sem esconder nada do que ele está pensando, sem esconder as referências, sem dizer de que ponto de vista, né? Ele vem sendo muito claro mesmo, muito transparente, né? Ele lança um olhar sobre determinada questão, né? Esse olhar mais de sociólogo, um olhar com o zoom aberto, né? Podemos dizer assim. E aí depois ele vai fechando esse zoom, né? Vai dando um close e vai mostrando cada parte como é que funciona, né? Como é que esse discurso, onde ele se ampara, enfim, como é que ele vem sendo construído e como é que ele vem aparecendo em diferentes contextos, né? E ele vai fazendo uma argumentação assim muito honesta, né? E muito, podemos dizer, em primeira pessoa mesmo, né? Ele vai mostrando qual é o ponto de vista dele, enfim, fazendo uma argumentação muito honesta, até chegar e concluir numa parte que também a mim agrada, né? Que é uma crítica bem ácida e bem irônica, né? Então o livro tem depois de fazer toda essa contextualização, ele ironicamente desmonta esse discurso, né? E aí eu acho que ele desmonta com até uma certa elegância, assim, né? Diante da revolta, diante dos humores que esse tipo de discurso pode produzir na gente, né? Então, talvez a ironia seja a forma mais civilizada, nesse caso, de responder a esses discursos, de responder a essas provocações, podemos dizer assim, né? Enfim, além do compilado histórico, né? O leitor vai encontrar também uma análise, bom, como eu disse, né, dos diferentes contextos, né, desse discurso, em diferentes sociedades, em diferentes contextos políticos, e mais ou menos como é que ele aparece, por exemplo, nos afro-americanos, como é que ele aparece, enfim, em diferentes mesmo micro-sociedades ou grupos sociais, né? Ele traz também um compilado ali, podemos dizer, né?
e faz uma análise também muito contundente, né, das pequenas, mas infelizmente não inofensivas organizações de homens, né, que pautam o antifeminismo e que procuram fomentar uma política antifeminista, né, em seus contextos, brigando com juízes, brigando com políticos, enfim, uma coisa que para nós também não é incomum, né, para nós aqui no Brasil e no contexto que a gente está também não é incomum, né. Então, acho que é basicamente isso que vai encontrar, né, uma leitura muito agradável, muito boa, muito fluida e de uma honestidade intelectual assim importante para esse meio e importante, eu acho, para essa luta, né? E que, sem dúvida, só transforma o nosso olhar ou vai ali agregando coisas para o olhar do leitor, né? Conforme a gente vai percorrendo o livro, né? A gente vai compreendendo a proposta e vai concordando em boa parte das vezes, né? Vai entendendo mais ou menos qual que é a amplitude da questão e vai se deparando e vai conseguindo fazer essa ponte, né, no nosso olhar cotidiano, vendo como é que isso está aparecendo ali, aqui e acolá. Acho que, nesse sentido, o livro é muito feliz. E por trazer também essa coisa histórica, por todas as análises, eu tenho certeza que também não é um livro datado, né? Não é um livro, enfim, que vai ficar famoso agora, não é um livro que vai ser uma leitura do momento, né? Mas eu acho que é um livro que tende a perdurar e, como eu disse, né, tende a ser uma referência mesmo nessa área de estudo, né? Para todos os microcontextos também, microcontextos, os microtemas que possam orbitar essa ideia da masculinidade. Também tem isso, né? É um livro que interessa do ponto de vista dos pesquisadores, né? Para quem é pesquisador da área do gênero, para quem é pesquisador, de certa maneira, das políticas de emancipação feminina e das antipolíticas, né, dos modos de resistência, mas também para quem é da sociologia, para quem pesquisa, de certa maneira, essa onda política que, infelizmente, também sei que, né, não é só no Brasil que tem, mas essa onda de extrema-direita e essa onda de um discurso, não tem outra forma de dizer, estamos aqui, né, entre nós podemos dizer, achamos retrógrado, de fato, né, achamos que é andar para trás no progresso da humanidade, se a gente quiser, né? Achamos que eles estão atrasando a nossa evolução, né? Esse tipo de discurso, esse tipo de política e tudo. Enfim, vai encontrar isso também, vai servir para esses sujeitos, né? Para políticos que querem pensar lá suas pautas nesse sentido, também podem se amparar e lerem, enfim, ler esse livro. Eu acho que ele tem ali ele cobre ele cobre um escopo, né, de problemas e uma coisa bastante ampla, né? Então, é isso que o feliz leitor, poderá encontrar lá agora em língua portuguesa também. Então, a palavra para o Francis poder falar um pouco mais sobre o que temos aí, né? E depois a gente abre para o pessoal. Então, vai lá, com você, Francis. Merci vraiment beaucoup. Muito obrigado. É uma honra para mim. Fico sempre muito emocionado quando as pessoas que fazem um esforço, o trabalho de escrever, de traduzir o que eu escrevi, e então é muito importante. Esse trabalho de tradução é um dos trabalhos que se baseia numa generosidade que é a de transmitir a fala, as ideias, as palavras a outros públicos. E é por isso que isso me emociona muito, fico muito feliz quando isso me é proposto, e neste caso foi o Paulo Victor que veio com essa proposta, e eu gostaria de agradecê-lo sinceramente. Isso é muito importante para mim. Eu teria gostado de estar com vocês aqui no Brasil para esse debate, mas
Bom, os milagres da tecnologia nos permite estar aqui. Eu gostaria de agradecer também o trabalho da intérprete Clary Califé, que está fazendo esta interpretação, o que permite também esta discussão, esse debate bilíngue. Peço desculpas, não falo português, aliás, não sou muito bom em línguas, e como todo bom canadense, falo francês e inglês, mas é só. Agradeço, Paulo, não conheço todos da equipe da Blucher, mas agradeço a Juliana e a editora, e hoje recebi o livro, aqui o livro traduzido em português, então hoje é um dia muito feliz para mim. E como Paulo disse, muitas vezes há pessoas que na produção do livro, as pessoas que não estão na produção de um livro, não sabem muito bem quantas pessoas estão envolvidas neste processo. Então, agradeço a todos e agradeço pela organização desse encontro. Agradeço também Federico Cardoso e Marina Morim, que escreveram o prefácio. É muito importante para mim, porque eles também são amigos que passaram alguns anos em Montreal participando de um grupo de pesquisas que se chama Projeto do Antifeminismo, e tive o prazer de acolhê-los, e é muito importante ver que eles estão aqui fazendo esse revezamento no outro sentido, escrevendo este prefácio. Nesse grupo de pesquisas em Montreal, temos uma doutoranda, Danielle Coimbra, de origem brasileira, que prepara uma tese de doutorado sobre o antifeminismo no Brasil. E também a luta antigênero, a reação contra as minorias de gênero, e que se misturam esses dois temas, se misturam no Brasil, em outros contextos também, no leste europeu também. E Danielle Coimbra, então, está preparando uma tese sobre esse tema, e ela fala sobre seu presidente, entre aspas, como disse o Paulo. É claro que eu não vou falar a respeito do Brasil, eu não estou aqui para explicar a vocês o que está ocorrendo no Brasil, vocês sabem muito melhor do que eu. E penso que é importante manter o moral e a esperança. Eu gostaria de falar a respeito do livro, para dar uma ideia do que vocês poderão encontrar nesse livro. É um livro que eu publiquei há alguns anos, mas na realidade comecei a me interessar por esta questão da crise da masculinidade e comecei a ficar muito irritado por esta questão a partir do final dos anos 80 e começo da década de 90. Eu nasci em 1966, então eu tinha 20 anos nos anos 80, estudava ciências políticas na Universidade de Montreal, e naquela época ouvíamos esse discurso que os homens estão em crise, várias revistas populares tinham esse discurso e apresentavam artigos sobre os rapazes castrados no Quebec, que tudo agora era para as mulheres e que o mercado do emprego cabia às mulheres assumir o seu lugar e assumir o lugar dos homens. Então havia muitos jornalistas e psicólogos que faziam esse discurso da crise da masculinidade, ou seja, os homens em crise devido às mulheres dominadoras e feministas. Embora nos anos 80 já houvesse um movimento feminista dinâmico no Quebec, eu não entendia a lógica desse discurso, porque eu percebia a meu redor que eram no Quebec, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, eu via que eram os homens que controlavam as principais instituições de poderes, seja o Estado, os governos, os conselhos ministeriais. É claro que já havíamos algumas deputadas nos anos 80,
mas todos os ministérios importantes, os chefes de partido, os chefes de governo, os altos funcionários, eram todos homens. Eram homens. Isso também valia era válido para as grandes fortunas, os conselhos administrativos das grandes empresas, as pessoas mais ricas do Canadá, do Quebec, eram homens, evidentemente, eles eram donos da mídia, por exemplo, estavam na direção das grandes empresas industriais, as equipes esportistas mais prestigiosas eram as equipes de esportes masculinos, que recebiam maior verba pública. E quanto mais quando você desce na hierarquia da universidade, é um número maior de mulheres, e quando você sobe, um número maior de homens. Sem secretária, sabemos que a universidade não funciona, mas essas mulheres estão ali na sombra. E você falou em biblioteca, as bibliotecárias são as mulheres, mas quando você sobe na hierarquia, são os homens. Isso é válido também na cultura, também com relação ao crime organizado. A matéria são os homens. Então, este discurso me irritava muito e vejo que 30 ou 40 anos depois, repete-se a mesma coisa, os homens estão em crise. É claro que as mulheres fizeram progressos, a situação não é estável. Aliás, o movimento feminista está lutando para abrir um maior espaço para as mulheres, para que haja mais igualdade e liberdade para as mulheres. Mas quando observamos as instituições que estão no topo, que têm mais dinheiro, que têm mais propriedades, são os homens ainda. E vou dar um exemplo. Por exemplo, se nós pensarmos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia na Europa, onde as mulheres tiveram o direito de voto há mais de 100 anos agora. Na Rússia, com os bolcheviques, a favor das mulheres. Então, as mulheres têm o direito de voto há mais de 100 anos na América do Norte e na Europa. E, no entanto, essa guerra quem governa nesses países que estão em guerra, todos esses chefes de Estado são homens. Algumas mulheres são ministras, mas a maioria são são homens. Na França, na Alemanha, na ONU, na China, que observa de longe, a Síria, que ajuda, as empresas que se mobilizam, são todos homens. Evidentemente, as mulheres também participam da guerra, mas os que tomam as decisões são 100% são homens e que estão lá na mesa de negociações. É um exemplo. O que me ocorre muito quando vou escrever alguma coisa, existe antes essa espécie de irritação com relação à realidade. E eu quis, então, documentar, compreender e desconstruir esse discurso da crise da masculinidade. Fiz isso sob forma de livro, mas trata-se de um trabalho coletivo. Eu faço um trabalho em colaboração com a ajuda intelectual, política e acadêmica de uma socióloga, com a qual escrevemos textos a respeito do antifeminismo e do masculinismo, e ela também escreveu vários textos, e também vários especialistas, Diana Morue, no Quebec, e outros especialistas. Paulo Victor mencionou, mas eu gostaria de retomar, o livro começa com uma longa história. Eu mesmo encontrei isso nos historiadores, eu não sou historiador, e para mim é importante
quando comecei a fazer uma pesquisa sistemática e comecei a escrever esse livro, era muito importante fazer uma pesquisa para saber o que se dizia antes que eu chegasse, o que se dizia a respeito dessa crise da masculinidade na história. Essa primeira pesquisa me levou de uma surpresa a outra e percebi que o discurso da crise da masculinidade no Ocidente, em todo caso, na Europa, é um discurso que ouvimos há pelo menos 200 anos antes de Cristo. Em Roma, o pater familias era o todo-poderoso, ele tinha o direito de vida e morte sobre as pessoas que moravam com ele. A dominação masculina era tão evidente que havia personalidades públicas em Roma que diziam que as mulheres estavam tomando muito lugar, se expressavam falando alto demais, usavam roupas muito vistosas e elas, imagina só, elas queriam conduzir carroças. Então, já vimos ali um discurso a respeito disso. E foi o que eu vou tentar explicar em detalhes. E através desse trabalho, eu pesquisei e no século XVI e XVII, nas cortes do rei da Inglaterra e do rei da França, onde os próprios reis se queixam que as mulheres são demasiado masculinas e que os homens da corte são efeminados. E na Revolução Francesa, e no século XIX, na Alemanha, na Prússia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, houve-se esse discurso da crise da masculinidade e devido às transformações do trabalho, e por isso os homens vão mal. E no século XX e no século XXI, vemos esse discurso se repetindo nos Estados Unidos, no século XX na URSS, e é incrível. Encontramos esse discurso em todo lugar. Na América Latina também, no Brasil, no México, vocês têm esse discurso nos Estados Unidos, no Canadá, nos países escandinavos, na Irlanda, nos países do leste europeu e também no Japão, na China, na Coreia, nos países do Maghreb, na África subsaariana, no Vaticano, há um discurso sobre a crise da masculinidade. As grandes religiões, Islã, o judaísmo e o cristianismo também têm esse discurso. Esse discurso é surpreendente pelo fato que os homens fazem uma afronta às mulheres quando dizem que estão sofrendo por causa das mulheres dominadoras em todos os contextos e em todos os regimes, seja na monarquia, no fascismo, numa democracia, e nos estados coloniais, nos estados colonizadores, nas superpotências, como nos Estados Unidos, e até nações mais fracas, tais como o Haiti. Há uma socióloga haitiana, Danielle Magloire, que estudou esse tema nos países católicos, protestantes ou da comunidade judaica, em qualquer sistema jurídico, no direito familiar, no direito da mulher, no direito político, encontramos esse discurso onde as mulheres não têm quase nenhum direito perante os homens, perante seus maridos. Então, o que fazer com esse discurso que parece ser permanente, eterno, transversal, recorrente? A feminista Judith Allen, da qual eu me inspirei, ela propõe
falar, em vez de falar de crise de masculinidade, ela diz que é melhor, é mais lógico falar em discurso, porque é o que nós não encontramos na condição real dos homens com relação às mulheres. Judith Allen comparou esse discurso sempre comparando com a realidade empírica, analisando quem está no poder, quem tem medo do quê, quem trabalha para quem é assassinado por quem, para ter uma imagem concreta dessas relações entre os homens e as mulheres. Isto posto, Judith Allen e outros especialistas em comunicações, ela nos explica que mesmo quando não há crise, pode-se criar efeitos políticos, efeitos sociais, levando esse discurso de crise no espaço público. É claro que fazemos isso também quando há uma crise real, mas mesmo quando não há uma crise real, o simples fato de trazer esse discurso no espaço público pode trazer consequências. A forma como se constroem esses discursos de crise é que, em primeiro lugar, apresentam uma causa para a crise. Atualmente, há a pandemia, então há uma crise sanitária, a causa é fácil saber, é o vírus. Então, no caso da masculinidade, a causa dessa crise são as mulheres, as esposas, as mães. Quando as mães obtêm o direito de divórcio, são as que são as dominadoras no tribunal. São as professoras no ensino primário e secundário, aparentemente todas poderosas e que ensinam um discurso feminista. Então, a causa da crise da masculinidade são as mulheres. E nisto, é por isso que se trata de um discurso antifeminista, contra a igualdade entre os sexos, contra a liberdade da mulher, e o que se diz é que as mulheres dominam os homens. E esse discurso, o discurso sobre uma crise, permite identificar a causa, são as mulheres, as vítimas dessa crise são os homens, meninos, rapazes, homens adultos, homens casados ou divorciados. E, finalmente, um discurso de crise, em geral, propõe uma solução para resolver a crise. Então, procuramos auxílio das autoridades e mais recursos para os homens, e a solução é sempre a mesma neste discurso, que é a de revalorizar uma masculinidade muito estereotipada, muito convencional, que é uma construção, são construções sociais e psicológicas através da socialização e da educação. Paulo é o psicólogo, espero não estar dizendo bobagem, mas essa ideia de que se você é um homem, um verdadeiro homem, então você é forte, você compete, você não se deixa dominar, você é um ganhador, você não fracassa e pode resolver os problemas através da força, da agressividade e até através da violência. Tudo isso faz parte da identidade masculina. E neste discurso, o que nos repetem é que os homens foram esmagados pelas mulheres e os homens têm de se reapropriar desta masculinidade tradicional, agressiva e até violenta. Então, vocês podem imaginar todos os problemas que essa concepção pode trazer nas relações entre os homens e as mulheres. Penso que devemos voltar às questões essenciais apresentadas pelo feminismo, mas é a questão seguinte: para além desses clichês e desses estereótipos sobre a identidade masculina e a identidade feminina, para além desse discurso de vitimização dos homens, vamos voltar à questão: quem decide no país, no governo, na companhia, na empresa, na família, na escola? Quem está em posição de poder? Quem está na direção? Quem tem mais dinheiro?
nas relações interpessoais, quem tem os melhores salários, melhores condições de trabalho, os melhores cargos, quem é mais proprietário, possui mais carros, propriedades, a questão das armas, quem possui mais armas de fogo, essa é uma questão fundamental. Em geral, essas armas são possuídas pelos homens. E quem tem medo do outro? É claro que homens podem ter medo, sentir medo, medo pela sua segurança, e tem medo de outros homens, de serem agredidos por outros homens. No discurso da crise da masculinidade, conforme o contexto, existe esse discurso que ouvimos há mais de 500, 600 anos e que agora ouvimos em todo lugar, mas esse discurso se expressa com variações de acordo com o contexto. Há pouco eu mencionei que antes do direito ao divórcio, por exemplo, o discurso dessa crise, eh, eh, considerava o casamento como uma espécie de prisão para os homens, na qual as mulheres dominavam os maridos e as crianças, os filhos, e com a liberação do direito ao divórcio, o discurso se modificou e agora fala-se do problema das mulheres que divorciaram e que, com a ajuda dos tribunais e dos advogados, conseguem explorar seus ex-cônjuges. Temos o discurso do fracasso escolar dos meninos, o problema das violências conjugais em certos masculinismos. Alguns são portadores dessa crise, dizem, no fundo, as mulheres são tão violentas quanto os homens, e existe uma simetria nessa violência, e a sociedade tem uma espécie de tabu com relação à violência contra os homens. Há outros discursos, há 6 e 7 anos, o discurso muito comum na internet, nos Estados Unidos principalmente, são os involuntary celibates, os solteiros involuntários, são os incels, são milhares na internet, são jovens que dizem, são jovens heterossexuais que dizem que não tiveram relações sexuais e que a culpa era das mulheres, e que as mulheres não lhes dão isso ao que eles têm direito. Então isso resulta num radicalismo, e há 6 ou 7 anos que assistimos a certos atentados nos Estados Unidos, no Canadá, que homens que mataram mulheres, que até homens que mataram várias mulheres, e homens que se apresentam como fazendo parte desse movimento dos incels. Então, esses homens cometem esses atentados para se vingar das mulheres que não lhes dão essa sexualidade. Então, existe todo esse discurso. Eu não tenho tempo agora para falar sobre como desconstruir todos esses discursos, mas é o que eu proponho no meu livro. Eu analiso cada discurso e proponho como desconstruir esses discursos a partir de dados empíricos que mostram que a solução muitas vezes é a solução inversa do que propõem os defensores da crise da masculinidade. E muitas vezes a masculinidade é estereotipada, viril, agressiva, o que traz um problema, inclusive para os meninos nas escolas. Isso já foi bem demonstrado. Esse discurso se mistura também com a concepções fundamentais heteronormativas, a lógica binária, o homem, a mulher. Esse discurso da crise da masculinidade muitas vezes se expressa fazendo eco
aos discursos contra as minorias, são discursos homófobos e transfóbicos. transfóbicos. Eu não vou me estender, mas gostaria de terminar com 2 esclarecimentos. Esses discursos esse discurso nós encontramos hoje de forma muito explícita, exacerbada e violenta nas redes de extrema direita. Existe até uma espécie de lógica, por assim dizer, já que a lógica da extrema direita nacionalista, o esquema, desse pensamento é o mesmo esquema do pensamento da extrema direita antifeminista. Nos 2 casos, é a ideia de que em nossa sociedade, os homens brancos são esmagados pelas populações que tomam o lugar deles, e então são os estrangeiros ou as mulheres. Então essa aliança, dos estrangeiros e com as mulheres contra os homens brancos. Então, vemos discursos de reconquista da virilidade masculina que deveriam permitir aos países poderem lutar contra os imigrantes e poder também recolocar a mulher novamente em seu lugar, que é o lar, cuidar do lar, do marido e dos filhos. Então, isso é muito claro e encontramos isso de forma recorrente, até mesmo nos mais extremistas, como Andrés Breivik, o nazista que cometeu um atentado que matou 77 jovens socialistas na Noruega. Então, existem manifestos sobre esses discursos. E gostaria de concluir especificando que esse discurso é também o discurso de grupos de pais separados, divorciados, grupos na internet, psicólogos às vezes têm esse discurso, jornalistas, que não têm necessariamente uma formação particular, mulheres às vezes também, têm esse discurso. As pessoas de extrema direita, políticos, mas não devemos pensar que se trata apenas da direita e da extrema direita que encontramos esse tipo de discurso. Nós ouvimos também esse discurso do lado da esquerda e das forças anticapitalistas. Há algumas páginas no meu livro a esse respeito, mostrando que até marxistas, pessoas de extrema esquerda, mantêm ou fazem esse discurso, argumentando, por exemplo, que os trabalhadores fo são desclassificados devido à industrialização, os homens da classe operária são perdedores devido à automação, industrialização e pa e segundo eles, as mulheres estão se saindo melhor, dizem eles. E porque os feministas transformaram as mulheres em consumidoras, então elas são aliadas do mercado capitalista. E o feminismo, neste caso, seria um erro, de acordo com alguns marxistas que eu cito no meu livro, e que é preciso voltar a uma lógica dos movimentos criando uma unidade desses movimentos, onde a luta de classes seria forte e onde os desafios seriam desafios problemáticos para os movimentos progressistas. Nesse sentido, esta crise é uma crise transversal. Nós a encontramos em todo o espectro político, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, embora seja mais densa na extrema-direita. Bem, eu gostaria de parar por aqui e agradeço pela atenção.
Bon, je vous remercie. De fato, né, você conseguiu fazer uma... Estou no canal certo? Então, né? Você fez um bom resumo, né, do livro, das questões que traz, né? Acho que dá para dar uma boa ideia para a gente, mais ou menos o que o leitor vai encontrar aí, né? Mas eu tenho uma pergunta, desde que você começou a trabalhar, né, com esse tema, com esse livro, né? Ele foi lançado aí em 2018, né? Acho que foi isso, né? 2018. E desde que você começou a trabalhar, você percebe alguma atualização, enfim, como é que se encaminhou, né? Se você precisasse dar um último toque, fazer um capítulo, se adicionaria alguma coisa, teria mais alguma coisa que você percebeu, que você vem notando? Oui, merci. Alors, Sim, obrigado. Certamente eu teria desenvolvido mais a questão dos involuntary celibates, os solteiros involuntários, porque foi um movimento que começou em 2018, porém se agravou desde então e houve outros atentados. É muito problemático. Acho que eu teria... Esse é o projeto de um novo livro que será publicado aqui no Quebec, na França. Não sei se vocês ouviram falar desse fenômeno no Brasil, espero que não para vocês. Não. Trata-se de uma reação contra o que eles reacionários chamaram de wokes, que significa despertos. É a forma de criticar os estudos sobre racismo e gênero nas universidades, dizendo que nas universidades o que se faz é ideologia, não se trata mais de ciência, e que os professores são racistas, os jovens são ideólogos, já não querem que lhes ensinem a ciência. Então, há toda uma versão que faz eco ao discurso da crise da masculinidade, porque esse discurso contra os woke é também levado pelos guerreiros pela justiça social e também a questão do politicamente correto. Todos estes são discursos que permitem refletir e continuar refletindo que o homem branco está sendo dominado, não tem mais lugar de fala, não é taxado de todas as palavras na sociedade e que se trata de um movimento tão grave, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, em algumas universidades da Europa, não seria possível mais ler o que se chamam de dead white males, Platão, Aristóteles, Maquiavel, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, ou seja, o que se diz é que nos cursos das universidades só se fala em comunismo. Então, isso tudo me faz pensar no discurso da crise da masculinidade, porque segue a mesma lógica. Uhum. É o mesmo campo de pensamento e está errado. Nas universidades, meus alunos de ciências políticas no Quebec, as universidades que se consideram mais progressistas no Quebec, em seus cursos obrigatórios, têm Platão, Hobbes, Rousseau, etc. São esses homens que são ensinados. Uhum. Sim.
aqui não tivemos a reverberação desses grupos organizados dessa maneira, né? Embora tenha aí um discurso de que o que se ensina é ideologia, né? O que se ensina não só na universidade, mas já na pré-escola, né? Eles têm uma ideia de que o que se ensina é ideologia de gênero, né? Então, essa ideia de que todas as, as pautas que foram sendo ganhadas, né? Todos os ganhos mesmo dessa população, ou os ganhos das mulheres, né? Da população trans, da população não heteronormativa, tudo que é política feito e implementada para essa população é tida como se fosse uma ameaça ao status quo, né? Uma ameaça à existência do homem hétero e dominador, né? Então a gente tem bastante, mas não temos isso como grupos organizados, né? E como atentados, né? Não temos isso, não temos. Pelo menos isso. Por favor. Mais vous avez le mouvement École sans parti, non? Mas vocês têm o movimento Escola Sem Partido, que segue que está nessa lógica, ou seja, querem que a escola no Brasil seja neutra, mas na realidade é uma neutralidade que exclui a tolerância, a diversidade, etc., a inclusão. Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida. Esse movimento, né? Os políticos, né? Alguns políticos, né, algumas classes políticas se organizam nesse sentido. Mas movimentos, o que eu queria dizer é que não temos esses movimentos como os celibatários involuntários, né? Que produzem atentados e que produzem um tipo de terrorismo, assim, né? Isso a gente não tem. Talvez, enfim, enfim, eu ia falar que talvez seja pior, mas é muito difícil julgar isso, né, e colocar numa balança, mas sem dúvida esses grupos organizados não temos, né? O Justo aqui, o professor Justo está dizendo que a escola sem partido está em baixa, né? Um comentário que ele fez, a escola sem partido está em baixa. Bom, de minha parte, acho que era isso que continha, né? Eu acho que deu uma boa explanada, né, sobre qual que é o assunto, enfim, claro que o livro tem muito mais, né, pessoal? A gente pode dizer que quem for aí adquirir o livro pode, enfim, ficar seguro de que vai ter muitas discussões interessantes, né? E acho que não só, né? Como eu disse lá, do ponto de vista literário, do ponto de vista da forma como é escrita e apresentada, também vale, né? Eu não falei isso no começo, mas os francófonos, né? Quem escreve em língua francesa, principalmente dessa área da sociologia, né? Dessa área das ciências humanas, aqui no Brasil é conhecido por ser muito complexo, né? A gente tem, enfim, podemos dizer universitariamente, né? A gente tem até um trauma de ler Foucault, de ler alguns dos francófonos, porque eles são tidos como ter um pensamento complexo, e até os sociólogos, né? E isso não se aplica ao livro do Francis, né? Ele, sem dúvida, como eu disse, ele tem um texto muito fluido, né? Um texto que vai levando a gente, mostrando como é que é a questão, vai contextualizando, fechando, até que, enfim, não necessariamente você precisa ficar com a conclusão dele, né? Porque ele já, assim, a conclusão dele acaba sendo óbvia, isso que eu quero dizer, né? Ele não força uma conclusão, né? Ele não diz, não vem com um contexto e força uma conclusão. Ele vai mostrando para a gente que é assim, né? E o caminho natural vai aparecendo. E de fato, né, se a gente, enfim, pegar o texto lá, a gente consegue enxergar deste modo, né?
Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não temos mais perguntas, né? Bom, acho que se o Francis tiver mais alguma coisa para dizer. E, bom, vai estar gravado aqui para as pessoas, então, verem depois, né, nas diferentes plataformas, a gente fazer alguns videozinhos de divulgação, né? Mas, agora, bom, tem uma pergunta também, pode ser, né? O Francis pode fazer as últimas considerações dele, e eu tenho uma pergunta, qual será, você já disse aí, esse próximo que você está escrevendo, né? Mas podia ser até para... É que a Juliana é do marketing, né? Mas, enfim, se o Jonathan estivesse aqui, né? Mas qual será o próximo que a gente pode publicar aí, talvez, né? Enfim, eu gosto muito de um outro livro que o Francis tem, né? Tem um sobre a guerra do Afeganistão, que acho que ilumina muito bem o nosso tempo agora, mas tem um também sobre a democracia, né, Francis? Que é sobre o mal-entendido de uma palavra mal-entendida, né? Uma palavra, enfim, eu não lembro como é que é o título exatamente, mas é sobre a democracia, que também acho que vem a calhar aí, como um contexto geral, né? Acho que o Francis também ele tem essa característica, né? Quem não conhece ele como autor e de outros livros é que ele está sempre antenado com o nosso tempo, com os acontecimentos atuais, né? Então, esse outro livro que ele escreveu até antes desse da crise da masculinidade, sobre a democracia, né? Sobre esse mal-entendido, enfim, também é muito interessante, né? Também, do mesmo modo, né? Traz um raciocínio ali que a gente fica pensando como é que a gente não leu isso antes, ou como é que ninguém tinha dito desta maneira antes, né? Faz a gente pensar sobre isso. Diga lá, Francis. Merci, c'est gentil de faire. Muito obrigado por fazer a publicidade dos meus livros. Sim, o próximo livro é o que eu estava mencionando, também está ligado a uma irritação da minha parte com relação a esse discurso de que nas universidades há um discurso contra racismo, pró-racismo, etc. Bom, é uma análise em 3 contextos, o contexto nos Estados Unidos, porque muitas vezes o que se diz que são as universidades norte-americanas que produzem essas teorias sobre o feminismo e sobre o racismo. E eu comparo isso à situação na França, eu conheço bem a situação lá. Um outro grupo, um outro projeto de pesquisas que eu tenho é um projeto de livro que ainda não foi concluído, não tem nada a ver com esse tema, o tema de hoje. Eu sou especialista em movimentos sociais, trata-se das greves nas escolas secundárias no mundo. Eu iniciei esse projeto de pesquisa em 2015, portanto, antes de ouvir falar na Greta Thunberg, e aqui no Quebec, na minha universidade, eu conduzi uma pesquisa com entrevistas e na mídia encontrei 3.000 casos de greves nas escolas secundárias no século XX, inclusive no Brasil, no México, na Colômbia, na África, na Índia, em diferentes países na Europa, e estou escrevendo a respeito desta longa história desconhecida a respeito das greves nas escolas por diferentes razões. Às vezes, razões ligadas à questão do sexismo, por exemplo, com relação ao uniforme, ao ensino da sexualidade. Então, há uma grande tradição de greves e ocupações nessas escolas na América Latina. Bem, este é o próximo grande projeto.
O Justo faz uma pergunta aqui, Francis, se a crise da masculinidade poderia ser relacionada à crise do capitalismo, né? Que é um dos capítulos, né? Inclusive, então, fale um pouquinho para a gente sobre isso. A crise da masculinidade pode ser relacionada, então, à crise do capitalismo? Alors oui, comme Paulo Victor vient de le dire, Sim, como Paulo Victor acabou de dizer, eu escrevi um capítulo sobre esta questão. E lembro que já no final do século XIX, por volta de 1880, 1890, nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Roosevelt tinha esse discurso. Explica-se que os homens estão em crise devido à urbanização e da industrialização. Portanto, os homens passam de um trabalho autônomo, pequenos fazendeiros, pequenos artesãos, autônomos, sem empregador. Então, nesse processo de industrialização, eles se encontram em usinas, em fábricas, num trabalho que é alienante, e no final do século XIX, nos Estados Unidos, percebemos que o que eles dizem que isso provocou uma crise da masculinidade, os homens sofrem devido a isso, então vamos, em vez de abolir o capitalismo, é claro, nós vamos implantar soluções do tipo Boy Scouts, os escoteiros, o esporte amador, na produção cultural, romances com personagens tais como Tarzan, cowboy, personagens heróicos, homens que lutam sozinhos, não há quase mulheres nesses cenários. Bom, para Tarzan tem a Jane, mas são ficções, é claro, são construções literárias. Os cowboys, na verdade, eram vaqueiros, mas tem toda essa imagem do herói. Os escoteiros, ali tem uma cultura de valorização da virilidade. Tem um especialista dessa questão, Michael Kinyon, que diz que na época dizia-se que essa crise estava ligada ao desenvolvimento do capitalismo. E em 1990, quando houve uma crise econômica com o início da desindustrialização, com um aumento da automação, onde vemos bairros operários que passam por uma transformação, e a globalização dos acordos comerciais transnacionais. Tudo isso, não sei se trata de uma crise do capitalismo, porque eu acho que os capitalistas estão indo muito bem. E parece funcionar muito bem. Mas, de qualquer forma, para a classe operária, para as classes sociais, trata-se de uma transformação profunda. Então, no final do século XIX, o discurso da crise da masculinidade estava ligado à ideia do desenvolvimento industrial e nos setores industriais, e trazendo uma desestabilização, e ouvimos esse discurso também, e podemos até dizer que também o que explicaria o movimento dos Young White Men nos Estados Unidos, e ouvimos esse discurso em que está totalmente ligado ao discurso da crise industrial. No livro, eu mostro que há vários problemas com essa maneira de ouvir esse discurso. Quando pensamos desta forma, curiosamente, esvaziamos as mulheres. Na realidade,
elas têm condições econômicas muito inferiores às dos homens. E, no entanto, não ouvimos falar que existe uma crise da feminilidade com relação à economia. É claro, alguns setores do emprego masculino foram afetados, porém, em termos de tendência geral, os homens, em geral, estão se saindo melhor do que as mulheres do ponto de vista econômico. Têm salários mais interessantes, inclusive nas classes populares. Na América do Norte e na Europa, isso também é uma das causas da algo que explica um pouco os meninos a evasão escolar, os meninos que saem da escola. E devido a empregos com bons salários que são oferecidos, embora os rapazes tenham uma baixa qualificação no ensino, então com 22, 23 anos, consegue um emprego. Então, há categorias econômicas, categorias desfavorecidas, há um gap cada vez maior entre os ricos e os pobres. No entanto, aqueles que tomam as decisões mais importantes são homens, no âmbito do ministério, dos governos, do G7, do G20, da OMC, grandes empresas multinacionais. São homens que tomam essas decisões. E quando há homens afetados, são aqueles que são afetados pelo desemprego, e acho que as mulheres também são afetadas. Infelizmente, não se fala nisso, porque isso é uma forma também de ocultar os problemas das mulheres. Sim. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Adriano. Ele chama atenção para que algumas pautas, chamadas de pautas identitárias, né, as questões identitárias, vêm sendo apropriada pelo discurso ideológico capitalista, né? Pelo discurso ideológico capitalista. E, por exemplo, até mesmo pela mídia, né, pela mídia corporativa burguesa, como ele chama. Ele pergunta, como é que a gente pode lidar com a apropriação desses temas legítimos, né, por interesses obscuros do capitalismo? Oui, merci pour vos questions. Obrigado pela pergunta. Não é uma pergunta fácil. Eu gostaria de perguntar a vocês qual a solução que vocês veriam a isso. Mas o que eu gostaria de responder, não sei se será uma resposta satisfatória, é o seguinte: eu penso que o capitalismo recupera tudo. Sim, ele recupera o feminismo, de fato, recupera as lutas antirracismo, o nacionalismo, o sistema parlamentar em seu benefício, recuperou até os sindicatos que estão integrados, em grande parte, no sistema capitalismo, são integrados, são legais, existe uma negociação, o empresariado reconhece os sindicatos, os partidos da esquerda e da extrema esquerda também se integraram ao sistema parlamentar e não houve grande revolução comunista participativa até hoje. E o capitalismo tampouco foi abolido. Então, na realidade, o capitalismo recupera tudo. Então, não sei bem como desenvolver essas ideias. Eu me interesso muito pelo anarquismo, por exemplo. Há alguns anos que algumas revistas acadêmicas de ciências de gestão publicam textos mostrando que o anarquismo traz boas ideias para a gestão. Vocês imaginem o Bakunin e, enfim, e outros comunistas chorando
quando ouvem isso, o capitalismo recupera tudo, recupera a questão ecológica e também quanto ao marketing, recupera até a foto do Che Guevara para vender camisetas. De qualquer forma, os movimentos sociais são extremamente diversificados. Há tendências mais liberais, outras mais reformistas, outras mais radicais, e no movimento operário, e isso vale para o movimento operário, o movimento dos jovens, o movimento dos feministas. Existem feministas que são liberais, há comunistas que são ecologistas, etc. Portanto, tentando responder da melhor forma possível a sua pergunta, eu não diria que, devido ao fato que o capitalismo recuperou isso ou aquilo está errado. O que eu constato é uma extrema eficácia do capitalismo, e isso nos faz pensar como podemos nos prevenir contra isso, sabendo que é quase impossível nos prevenirmos completamente. Antes de iniciar esse encontro, Paulo, Juliana e eu estávamos falando a respeito da música punk, que foi recuperada pelo sistema capitalista. Agora, se vocês têm uma solução, uma reflexão, eu estaria interessado em conhecer, em ouvir, pois trata-se de uma questão complicada. Uhum. Bom, sim, acho que, né, vejo dessa maneira também, como o Francis está colocando, né? Esse é o desafio, né? Mas assim que você perguntou o que vocês acham, bom, me lembrei daquele filme, um filme alemão chamado Educators. Já assistiu, Francis? Os Educadores, ou Educators mesmo. Eles têm uma proposta lá muito interessante, eu acho, né? É um filme enfim, dos 2000, mas a proposta que eles chegam são três amigos, né? Que, enfim, que decidem fazer revolução por eles mesmos, e aí a maneira como eles encontram de fazer isso é indo direto na antena, né? Eles vão direto na antena cortar o fio, seria mais ou menos essa a ideia, né? Cortar o fio da transmissão enfim, desse discurso, como o Adriano disse, dessa imprensa, né? Como ele chama, da mídia corporativa burguesa, né? Eles vão lá cortar. Eu acho que, de certa maneira, né? Não sei como o Francis estaria aí, mas eu acho que aqui no Brasil tem acontecido bastante uns movimentos assim, né? Essa mídia corporativa burguesa, claro, ela também tenta se espalhar pelas redes sociais, né? Mas aí é uma linguagem um pouco diferente, né? Acho que as redes sociais e de fato a internet, ela possibilitou com que outros discursos circulassem e tudo. Tem muita armadilha no meio do caminho, né? Eles tentam colocar os seus tentáculos também por aí, mas a possibilidade de outros discursos circulando também é bastante grande, né? Então, mas essa solução lá do filme do Educators talvez fosse uma boa, viu? Temos mais aqui uma pergunta um pouco longa. Então, vamos lá, vou lê-la, né? Boa noite. O feminismo que se expressa nas redes tem uma força discursiva contundente, típica das militâncias de esquerda, mas também consagrada pela lógica conflitiva das redes sociais. A máxima "todo homem é um estuprador em potencial" se disseminou como uma verdade nesse campo discursivo. O gênero masculino, por pertencer a uma categoria incluída como hegemônica, ou como opressora, portanto, né, não percebe como legítima qualquer demanda identitária, fazendo, então, de forma tímida e hesitante, como reação ao feminismo nas redes, perguntando a si mesmo o que podemos fazer para ser aceitos. Desta forma, paradoxalmente, não parece que apenas as mulheres
hoje em dia, podem legislar sobre o gênero. E não parece que apenas as mulheres hoje em dia podem legislar sobre o gênero. E, de alguma forma, jovens do gênero masculino, em vias de iniciarem suas vidas sexuais e afetivas, acabam sendo cooptados pelo discurso de direita filofascista. Uma direita filofascista. Uma vez que, além da crise da identidade do gênero masculino, eles são confrontados com um discurso político, o do feminismo das redes sociais. O que os culpabiliza a priori? O que os culpabiliza a priori? Bom, uma pergunta bastante complexa. Eu acho que ele está dizendo que esses homens jovens, né, se deparam com uma certa... Acho que o Francis fala um pouco disso no livro também, né? Se depara com uma certa opressão dos discursos feministas, né? Com essa, às vezes, de um discurso feminista bastante radical, claro, né? Com essa premissa de que todo homem é um estuprador em potencial e, portanto, o jovem ali, homem, fica um pouco perdido e se sentindo culpado. Ele pergunta o que os culpabiliza a priori. Não sei se teria uma resposta, mas se o Francis quiser falar um pouco sobre essa questão. Oui, je ne sais pas si Bem, c'est une question commentaire avec plusieurs éléments, donc je ne sais pas si... trata-se de uma pergunta-comentário com vários elementos. Não sei se vou responder exatamente ao seu questionamento e peço desculpas, mas podemos continuar essa discussão também de outra forma. Uhum. Bom, a primeira coisa e não é uma boa resposta, é que eu não estou nas redes sociais. Eu não estou nessa linha de frente das polêmicas nas mídias sociais, mas eu tenho minha opinião. A minha compreensão é que as redes sociais, evidentemente, representam um espaço de debate, de discussão, onde rapidamente chovem insultos e ódio. O que eu sei por parte das pessoas das feministas que conheço, elas dizem que recebem ameaças de morte muito violentas. E com relação ao fato de jovens rapazes se sentirem culpabilizados ou culpados, eu confesso que não saberia muito o que responder. Uhum. Eu não sei se todos os homens são estupradores em potencial, mas o que me parece é que todas as mulheres podem se sentir ameaçadas em potencial. E isso é um problema grave. Não se trata do fato de que 100% dos homens agridem sexualmente as mulheres para que isso se torne um problema. A questão é que um certo número de homens fazem isso, e aí basta isso para que todas as mulheres de um bairro ou de uma cidade se sintam ameaçadas. Como eu dizia há pouco, quem tem medo de quem? E esse medo pode impedir as mulheres de irem em determinados lugares ou até de morarem em determinados lugares da cidade. Isso traz efeitos concretos, medo de usar transportes coletivos. Então, eu não sei se as mulheres... Bom, as mulheres dizem talvez que todos os homens são estupradores em potencial, mas, de qualquer forma, as mulheres têm razão ou têm razões para se sentirem vulneráveis. Pelo menos é o que dizem os números em termos de violência sexual. Eu gostaria de fazer um esclarecimento não totalmente ligado à sua pergunta, mas que me remeteu a isso. Eu estou impressionado em ver a que ponto o movimento feminista é moderado. E, a meu ver, esses feministas são muito moderados se forem comparados a outros movimentos sociais e a outros desafios. Vou explicar.
todos os movimentos sociais, inclusive os movimentos republicanos, que levaram no século XIX à instauração da República, os movimentos comunistas, diferentes movimentos, até mesmo o movimento estudantil, os movimentos de extrema-direita, é claro. Os movimentos sociais, geralmente, se compõem de grupos e de tendências mais moderadas, mais legalistas e de movimentos com tendências mais radicais e extremistas. E no movimento feminista, o que é impressionante, considerando-se a situação da mulher, todas as injustiças, todas as desigualdades e as violências que elas sofrem por parte dos homens, historicamente e atualmente, então a categoria das mulheres nos países das Américas, e nem falo das indígenas, mas das mulheres de descendência europeia, durante gerações e gerações, não tinham direito de voto, não tinham o direito de trabalhar sem a autorização do pai ou do marido. No Quebec, não tinha nem mesmo a permissão de abrir uma conta bancária sem a permissão do marido. Havia mulheres que eram assassinadas por serem mulheres. Não se trata de... São homens que matam suas mulheres, suas esposas. Então, existe uma categoria de mulheres que sofreram todas essas injustiças, todas essas violências, todas essas exclusões, e vimos, então, um movimento feminista extremamente moderado, pois, em outro contexto, esse tipo de situação resultaria em luta armada. É o que percebemos na história quando há uma categoria da população deprivada do direito de voto, direito à propriedade, segregação no trabalho e assassinada regularmente, isso conduz a uma luta armada. Isso é comum, é banal até. Então, levando-se em consideração tudo o que elas sofrem, eu acho que as feministas são extremamente pacientes e boazinhas com relação a isso. Certo, muito obrigado. De fato, é uma pergunta bastante complexa mesmo. Bom, vou fazer a última pergunta, então, para a gente ir para concluirmos, devido ao adiantado da hora também, né? Ó, a Maitê faz uma pergunta. No Brasil, alguns dos programas sociais direcionados às camadas populares tinham como titularidade as mulheres e mães, né? Então, os programas direcionados para casas populares colocavam a casa no nome das mulheres, a casa no nome das mães. Mas, tradicionalmente, existe um apagamento dessa categoria de gênero, né? Apagamento das mulheres enquanto categoria de gênero nas políticas públicas. Muitas vezes as análises da participação de mulheres na academia, né, na universidade, no mercado de trabalho, etc., trazem a desigualdade sem qualquer análise que mostre as estratégias de dominação e as estratégias de manutenção desse status masculino, né? E aí ela pergunta se você conhece alguma política que efetivamente, atualmente, alguma política que efetivamente promova a equidade nesses âmbitos, alguma política que consiga ter, para além do discurso, né, que consiga ter efetividade, se você conhece. Juste pour être sûr de comprendre au niveau des politiques. A nível das políticas sociais ou ao nível da habitação social, de um modo geral? Só para Não, entender melhor a pergunta. No nível das políticas sociais, de modo geral, não é que ela dá a ideia da habitação como um exemplo, né? Que promovia, né? Mas no âmbito de políticas sociais, acho que de modo geral, né? Alguma política que tenha efetividade nisso? Ben, moi, je vais vous donner des exemples
que je connais. Eu vou dar exemplos que eu conheço no Quebec, em uma das províncias do Canadá onde moro, onde há políticas. A minha colega socióloga, que se interessa pelo setor pela questão da violência contra a mulher, essa é a especialização dela. Ela conduziu milhares de entrevistas com mulheres nas redes de mulheres estupradas. Então, nesse trabalho, ela mostra como existem manobras por parte de grupos de homens para tentar excluir o gênero dos discursos políticos a respeito das violências conjugais. Então, se faz uma generalização. Fala-se em violências conjugais e não em violência do homem contra a mulher. Então, existe esse tipo de estratégia de ocultamento, apagando as mulheres e mães como uma categoria social específica. E sim, há políticas para as mulheres e para as mães que estão ligadas a determinadas problemáticas. Mesmo se os homens devem poder cuidar dos filhos, é evidente. No Quebec, o Estado tem orgulho de ter desenvolvido toda uma rede de creches, algo que é considerado extremamente importante no Quebec. Trata-se de um modelo que as outras províncias no Canadá tentam imitar atualmente. Voltando à pergunta sobre o capitalismo, aliás, está ligada a esta questão, pois a creche tem como objetivo possibilitar que a mãe possa voltar ao trabalho o mais rápido possível. Mas, evidentemente, para as mulheres, para as mães e para alguns homens que são responsáveis e cuidam dos filhos, isso é considerado como um ganho muito importante no Quebec. E, aliás, faltam vagas nessas creches e há muitas mulheres que estão se mobilizando contra o governo, cobrando que o governo cumpra a sua promessa. Isso produziu transformações muito importantes. Essa rede de creches é um exemplo que me vem à mente. Agora, com relação a questões ou desafios mais dramáticos, no Quebec, nós temos recursos para as mulheres estupradas, violentadas, há abrigos, há locais, e quando nós nos comparamos com outros países, as mulheres lá são melhor atendidas em suas necessidades tão importantes. São mulheres que têm medo de que o marido as mate. Então, precisam de um abrigo. Então, voltando à temática de meu livro, é claro que os masculinistas no Quebec usam para tentar mostrar o seguinte: vocês estão vendo como o Estado é injusto, ele dá recursos, ajuda às mulheres e não aos homens. Então, eles usam esse tipo de argumento. E o mesmo com relação às clínicas de aborto, evidentemente, é para as mulheres, as populações trans também, mas isso é para as mulheres. Então, os antifeministas no Quebec dizem o Estado do Quebec dá dinheiro para esses abrigos para as mulheres violentadas, as clínicas para aborto, etc., etc., e para os homens, nada. Na realidade, existem sim recursos que são oferecidos e ajudas aos homens, mas é claro que eles ocultam. E é claro que esses homens têm acesso às instituições de saúde públicas, etc. Não sei se isso responde à sua pergunta. Eu
Eu penso que você falou bastante, né, sobre a questão. Acho que sim, é que ela não consegue responder em tempo real, né, se responde a pergunta ou não, mas creio que sim. Ah, sim, ela disse assim, sim, obrigada. Bom, acho que então... Obrigada, obrigada, ça veut dire merci, j'avais compris. Obrigada quer dizer obrigada, eu já entendi isso. Sim, muitíssimo obrigado, Francis, muito obrigado. Bom, acho que pode fazer então as considerações finais e a gente encerra. Se tem alguma consideração final, mais alguma coisa? Obrigada. Merci, merci à tout le monde. Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas e agradeço uma vez mais a Clary e o Paulo pela interpretação e pela tradução. Realmente isso é muito generoso e aprecio muito, e estou muito feliz em poder debater com os brasileiros. Infelizmente, eu lamento, eu não falo português, e na medida em que sou professor de universidade em Montreal, se alguém aqui presente quiser entrar em contato comigo, vocês podem me contatar por e-mail, e eu posso anotar aqui no chat. Se vocês tiverem outras perguntas, poderemos continuar essa discussão. Espero que nos próximos anos nós nos encontremos em São Paulo ou em outro lugar do Brasil para continuar essa discussão. Uhum. Sim, sem dúvida. Assim também desejamos, né? Bom, tá bom então. Podemos ficar por aqui, Juliana? Juliana respondeu, podemos. Bom, tá bom então. Agradeço mais uma vez, muitíssimo obrigado, Francis. Com certeza teremos outros encontros por aí, por aqui ou talvez por aí, porque não também, né? Né? Então, certo. Agradeço também, obviamente, a Clary e o pessoal está mandando um abraço aqui, o Adriano. Bom, certo então, gente, é isso. Muito obrigado a todos.